Sábado. Acabei de acordar, são 6h49. A Sofia vai fazer um retiro esse fim de semana. E a gente tem que deixar ela lá na catedral aqui de Davenport às 8h30. Então, estamos aqui na correria. E eu pedi para a Nena, o pai dela, os irmãos escreverem umas cartinhas. Porque em um determinado momento do retiro, eles vão abrir essas cartas. Então ela tá lá em cima, se trocando. E eu tô aqui dobrando as cartas. Porque, né, a gente não vai entregar a carta dobrada de qualquer jeito. E aí tem que ser surpresa, ela não pode saber que essas cartas existem. Então, deixa eu correr aqui. É isso, primeiro retiro da vida dela. Nossa, eu cresci frequentando os retiros. Eu participava de um grupo de jovens que chamava JUNAC, Jovens Unidos no Amor de Cristo. E a gente fazia retiros. Então aí é aquela coisa, né? Você faz o primeiro retiro como participante e aí os outros retiros como equipe, trabalhando no retiro. Então esse é o primeiro retiro dela, ela vai estar como participante. E na hora que ela pôs o crachazinho e tudo, ela olhou pra minha cara com aquela cara assim, meio, mãe! Eu falei, pelo amor de Deus, você não tá sozinha, a Alison tá aí, a Lauren tá aí, o Noah tá aí. Não é que ela tá indo pra um retiro assim, do tipo, onde ela não conhece ninguém. Todas as amigas dela também são participantes. Tô bem feliz que ela tá fazendo o retiro, bem feliz mesmo. Acho super importante esse tempo de... Primeira coisa que eles fizeram, tinha uns ziplocs assim, põe o celular dentro e tchau, tchau. A criança não tem mais acesso a celular. Achei bem legal. Então, assim... acho que vai ser um tempo de meditação, um tempo de conversa com Deus. Acho bem interessante. E agora eu só vou ver ela domingo à tarde. Então agora eu tô indo limpar o consultório, que é meu cliente de sábado de manhã, né? E depois eu vou voltar pra casa da Heather. Tudo que ela encomendou pro banheiro, as peças de decoração, tal, já chegaram. E a gente tem alguns projetinhos pra fazer antes de só pendurar as coisas na parede. A gente tem umas prateleirinhas pra colocar. A gente vai trocar o varão assim da cortina do chuveiro. A gente comprou aquele varão tipo de hotel, que é um circular assim, bem bonitão, preto. Aí a gente vai pintar de tinta spray os porta-toalhas que ela já tinha, preto, pra combinar com as outras coisas. A gente tem umas coisinhas pra fazer. E emoldurar o espelho. Então, é o seguinte, esse vlog de domingo vai ser o makeover do banheiro, aguardem. E aí a gente tem alguns outros projetinhos para fazer lá na casa da Heather, que não são especificamente do banheiro, mas são do porão, o porão dela o tema vai ser jogos, né? Então assim, banco mobiliário, Uno, Ligue 4, xadrez, damas, todas essas coisas. A gente vai fazer um pôster gigantesco de cartinhas do Uno. Então ela comprou um deck de cartinhas Uno novas e vai usar as antigas dela para fazer esse pôster. Cola aqui, que eu acho que vai ser muito legal. E vai dar aí umas ideias bacanas para vocês. Muito bem, vamos, né, banheiro. Então é o seguinte, como eu contei na live para vocês, o Steve já tinha feito isso aqui. Que lembra que era um espelho? Então a gente revestiu ele com um dos pisos. A única coisa que nós vamos fazer é esses
Essas pecinhas a gente vai pintar de tinta spray preta. Agora a gente vai pintar esses, tipo, são rodapés, mas ele vai no meio da parede. E a gente vai pintar, dar um verdão mais escuro para dar um contraste com a parede. Agora a gente vai pintar de preto aqueles anéis do lustre mais o suporte da toalha. Eu vou pintar esse aqui, ele já é preto de um lado, marronzinho do outro, mas a gente vai passar mais uma camadinha de preto só pra, né? E depois de trabalhar o dia inteiro no banheiro, já que as crianças estão lá no retiro, a gente veio comer numa churrascaria brasileira. Gente, feijoada. Tô até emocionada. Gente do céu. Churrascaria rodízio. Eu me entupi de feijoada. Ai, que saudade que eu tava de comer feijoada. Então, assim, o banheiro tá quase terminado, como vocês viram. A gente já pendurou as decorações. Eu dei uma limpadinha no chão, assim, só pra pôr os tapetes pra gente ver como que ficaria. Mas o chão
falei pra vocês no último vlog de domingo. Essa casa eles compraram em 2020 e era uma daquelas casas onde tinha um monte de reparozinhos pra fazer. Eles foram fazendo várias coisas e esse banheiro era no porão e ele foi ficando, né? Então o chão tá muito ruim. Enfim, amanhã a gente vai tentar terminar a moldura do espelho, que acho que é isso que tá faltando agora. Fora essas coisas assim estruturais feito lajota, né, do banheiro. Então aguardem. Agora eu tô indo pra casa, depois de comer um montão. Vou começar a dar uma editadinha nesse vídeo. E amanhã a missa que a gente vai ter que assistir com eles é a das 7h15. Eu geralmente vou na missa das 11. E amanhã é a missa das 7h15 lá no Retiro. Então, cara, vou ter que estar às 6h45 na casa da Heather. Então hoje é naná rapidinho. Então tá, então a gente vai assistir a missa das 7h15 na Catedral de Davenport hoje. Não é lá na minha paróquia, porque as crianças estão fazendo o retiro lá. Gente, nevou. Vocês viram que nevou, meu Deus. Tá um frio. Tá uma neve bastante úmida. É engraçado que a gente, quando, né, a gente não tem a percepção de neve. Quando eu tava no Brasil, eu nunca tinha visto neve na vida. A gente acha que neve é neve, né? Tem vários tipos de neve, assim. Tem uma neve muito soltinha e uma neve um pouco mais compacta, mais cheia de umidade, assim. Essa neve tá até que mais soltinha, porque não tem uma quantidade de neve ainda. Mas ela foi o suficiente, gente, pra cobrir o chão. Até lá fora, eu vou mostrar pra vocês daqui de dentro da minha cozinha. Olha lá, tá cobertinho. Tá uma nevezinha mesmo. Pronto, chegamos da missa. Tá gelado, hein? Não vou mentir, tá gelado. Vou dar uma olhada aqui se a temperatura da casa, eu vou até dar uma subidinha. E agora eu só vou buscar a Sofia às 3h45. Eu acho que eu vou voltar lá na casa da Heather pra gente ver se a gente termina a moldura. Mas, nessa quinta-feira, a gente tem um evento lá na igreja, que vai ser um bingo. E a gente tem que formar grupos, assim, pra ter a sua mesa, assim, do seu grupo. E cada mesa tem que ter um tema, assim, você põe um nome no grupo, fala, meu grupo chama tal. E o nosso grupo vai chamar 6-7. 6-7. Que é aquela brincadeira das crianças lá, do 6-7. Quem assiste as lives Artesa Papo e as lives Podpah sabe o que eu tô falando. Tipo uma gíria que as crianças falam aqui, 6-7. Então a gente idealizou um monte de camisetas onde o número 6-7 tá presente. E a gente comprou as camisetas e eu vou fazer na minha Cricut os designs para aplicar nas camisetas.
camisetas prontas. Vamos buscar as meninas no retiro e tentar terminar o banheiro. Então agora, últimos retoques para ver se a gente quase termina o banheiro. Então foi isso. Eu achei que o banheiro transformou muita coisa. Apesar de a gente ainda não ter mexido, na verdade, no chão. Tem uma parte da banheira interna, assim, aquela parede que fica em torno da banheira, que a gente teria que fazer alguma coisinha. Eles têm uma intenção de mudar, que aquilo lá é quase que um painel que você compra e pode trocar. Então, talvez aquilo seja trocado uma época. O resto foram mudanças, assim, basicamente cosméticas, né? Mas eu acho que ficou muito, muito legal. Eu tive algumas ideias. Não foram todas as ideias ali que foram minhas. Algumas foram minhas, outras foram deles. E eu não interferi no gosto pessoal, em termos de cor, em termos de disposição das coisas deles. Então é óbvio que saiu uma coisa bastante diferente das coisas que eu tô acostumada a fazer. Mas de qualquer maneira, isso é até interessante, assim, para quem exercita essa capacidade criativa. Então eu gostei muito de fazer parte dessa jornadinha aí de mudar o banheiro deles. Então eu agradeço demais a Heather por ter me deixado dar alguns pitacos e algumas ideias. E fazer algumas coisas lá, inclusive. É muito gostoso ver um ambiente se transformando. Vocês viram, a gente não fez nada muito complicado. Então, de repente, é uma ideia para vocês. Se tem um cantinho aí da casa de vocês que vocês não gostam. Acho que principalmente tinta na parede. Nossa, como transforma o ambiente. E aí, quadrinhos, prateleirinhas, né? De repente, os próprios metais que vocês já têm. Por exemplo, a gente pintou os porta-toalhas. A gente não comprou nada novo. Então, legal, né? Uma ideia aí para vocês, pro cantinho de vocês. E a segunda coisa importante nesse fim de semana foi o retiro. Eu lembro muito bem dos meus retiros, e eu lembro como a gente volta emocionado e com aquele apetite pela ligação, assim, de pertinho com Deus. A vida é complicada e às vezes a gente vai esfriando, isso é coisa do ser humano. Então, acho que o meu papel aqui é, sempre que eu perceber ela esfriando, começar a incentivá-la a sempre buscar
esse contato muito íntimo, muito próximo com o Senhor. E está sempre disponível para levar em outros retiros, para incentivar, fazer muito parte dessas comunidades de jovens. Foram a minha história e foi elas que talharam a pessoa que eu sou hoje. Então eu sou muito grata e eu tô tentando promover essas oportunidades para minha filha também. Espero que vocês também aí promovam essas oportunidades de ligação, de vida em comunidade cristã e de incentivar seus filhos a ter uma ligação mais de perto com Jesus. E desse modo eu me despeço de vocês agora. Vamos descansar, foi um fim de semana intenso tanto para ela quanto para mim e a semana já começa. Então que vocês também tenham um começo muito abençoado, cheio da graça de Deus. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo. Tchau.